Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 17 até o verso de número 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 17 até o verso de número 26. Hoje é um dia muito especial. Dia da Mulher, dia do aniversário de várias pessoas da igreja. Esther Rosete, Lucas Silveira e muitos outros. Ângela, Zago. Aniversário da mocidade. Eu recebo nessa noite como convidado especial. Existe amigo, a Bíblia diz que existe amigo mais chegado que irmão. Eu recebo um irmão, um amigo que é mais chegado que um irmão, que é o Juan. Agradeço muito o Juan e a Núbia que vieram. É uma noite especial. Independente de ser aniversário, o culto é um momento muito especial. É um culto que faz bem ao nosso coração. Mas ele é um momento. Nós voltamos para as nossas casas, para as nossas realidades, para as nossas lutas, para a realidade que vamos enfrentar. Eu gostaria que nessa noite, o nosso Deus nos falasse em como enfrentar as nossas adversidades depois dos momentos felizes que nós temos ao longo da nossa vida. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 17 a 26, diz assim: Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pois as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, e nós pedimos encarecidamente que o Senhor use a tua palavra, use esse momento para poder falar aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor conhece a nossa realidade. O Senhor sabe quem somos. O Senhor nos criou e o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Por isso, nessa noite, fala as nossas vidas de uma forma especial em nome de Cristo Jesus. É a oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 11 de setembro de 2002, subindo a escada da minha casa, após a escola, eu olho para a televisão e eu vi uma coisa nada agradável. Eu não sabia do que se tratava e fui perguntando e não acreditava que estava acontecendo. Lembra das Torres Gêmeas, daquela tragédia nos Estados Unidos? Eu olhava para aquilo e eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Um certo tempo depois, já em Uberaba, muitos anos depois, já em Uberaba, eu estava passeando pelo supermercado e tinham aquelas televisões e eu vi a cena de um mar invadindo a cidade. Eu não acreditava que aquilo poderia ser verdade, um filme. E quando eu prestei atenção, eu vi que era um tsunami e que milhares de pessoas estavam com seus lares sendo destruídos. E por mais que eu quisesse fazer alguma coisa, a única coisa que eu podia sentir era pena, era dó. A única coisa que eu podia fazer era sentir algo por aquelas pessoas, mas eu não podia fazer nada. Mas Deus me trouxe à cidade de Uberlândia e me fez morar em um lugar que é ali próximo, na Praça Nicolau Feres, onde inúmeras pessoas, eu me deparo com inúmeras pessoas todos os dias deitadas nas calçadas. E eu olho para elas e eu sinto impotência de fazer alguma coisa por elas.
E você pode pensar agora em algum vizinho, alguma situação que o seu vizinho vive e que você não pode fazer nada por ele. Talvez você viu o seu vizinho ser levado para um centro de reabilitação. Talvez você tenha visto, dentro da sua própria casa, você tem vivido algumas situações que você pode apenas sentir. Você não quer que seu filho ande por aquele caminho. Você não quer que o seu pai faça determinadas coisas. Você não quer que determinadas coisas aconteçam. Mas existe uma coisa chamada situações inadministráveis que fazem parte da nossa vida. Nós comemoramos 56 anos de UMP, que com toda certeza, nesses 56 anos, situações inadministráveis aconteceram, que trouxeram tristeza, que trouxeram ódio, rancor, por muito tempo. Talvez muitas pessoas estão comemorando aniversário hoje, mas se olharam poucos dias atrás, voltar os olhos para algum tempo atrás, eles vão lembrar de coisas inadministráveis que aconteceram em suas vidas. O culto público ao Senhor, que é esse, que nós louvamos, que nós adoramos, que nós agradecemos, ele é momentâneo. Mas a nossa vida é um culto contínuo a Deus. E nesse culto contínuo a Deus, nós corremos o risco de nos depararmos com situações inadministráveis e que temos a única coisa que podemos fazer é aceitar. Momentos como a morte de um pai, a morte de uma mãe, a partida de um filho para outro país, para outro estado. Existem coisas que nós apenas observamos e aceitamos. Não há o que fazer. Não há o que fazer. E a vida vai passando, e os aniversários vão acontecendo, as comemorações vão acontecendo, mas existe uma realidade que nós não podemos nos esquecer. E independente da sua crença, independente se você é espírita, se você é católico, se você é batista, independente do que você é, nós concordamos com uma coisa: a vida tem momentos inadministráveis. Ela tem. Ela tem. Por isso, eu olho para esse texto e vejo Jeremias, um homem levantado por Deus para poder profetizar na vida do povo, para poder falar do amor de Deus na vida do povo, de como o povo deveria andar, de comemorar as vitórias, as batalhas, de ver o povo andando nos caminhos do Senhor. E isso é o que mais o pastor de uma igreja quer ver: o povo de Deus andando nos caminhos do Senhor, ouvindo a pregação, ouvindo a mensagem, lendo a Bíblia e andando, e tendo prazer e alegria nos aniversários da igreja, por ser uma igreja que anda nos caminhos do Senhor. Pois o profeta é levantado por Deus, nesse momento, e ele se vê num momento inadministrável. Ele olhava para as famílias, ele olhava para as pessoas, e ele não via o que fazer. Ele só chorava. Por isso, o livro que nós lemos, o título muito sugestivo é Lamentações de Jeremias, Lágrimas de Jeremias. Muitos de nós estamos felizes hoje, mas muitos de nós já choramos muito na nossa vida e muitos dos nossos problemas ainda não foram resolvidos. Muitas das situações ainda não foram solucionadas. Por isso, eu queria pensar nessa noite sobre lágrimas de esperança, um canto de esperança, sobre momentos inadministráveis que, se nós não soubermos como olhar, nós vamos só prantear e chorar. Mas eu queria aproveitar esse momento de alegria em que nós celebramos o Dia da Mulher, que comemoramos tantos aniversários, para lembrar que a vida não é feita só disso. Mas que se nós aprendemos a como olhar para a vida e como entregar o nosso coração para Deus, nós vamos viver momentos como esse, permanentes em nossas vidas. Posso ouvir um amém? Essa frase foi boa. Eu disse que nós seremos felizes permanentemente, se soubermos olhar para o nosso Deus e para a nossa vida. Lágrimas de esperança surgem quando reconhecemos a nossa condição. E situações inadministráveis ensinam para nós o que nós somos. Eu tenho um exemplo para a mocidade que eu acho muito oportuno dar esse exemplo essa noite. Se nós pegarmos o sufixo dade e colocarmos depois de um adjetivo, ele vira um substantivo, que é a propriedade de um sujeito. Por exemplo, bondade. Propriedade de quem é bom. Parabéns, nota 10.
Sustentabilidade. Propriedade de quem é sustentável. Felicidade. Propriedade de quem é feliz. E a nossa realidade é que nós vivemos numa busca constante de alimentar um vazio que existe dentro de nós, acreditando que seremos alguma coisa e que a tristeza vai passar se enchermos a nossa vida com alguma coisa. Com alguma coisa. Que seremos felizes. A nossa realidade, nós precisamos entender o que somos. Somos pessoas, seres humanos criados por Deus, com limitações. Nós não somos autossustentáveis, nós vamos viver até o dia que Deus quiser. Nós vamos respirar até o dia que Deus quiser. Nós levantamos da nossa cama pela manhã e acordamos, despertamos, não porque jantamos bem um dia anterior, não somente por isso, mas porque Deus quis. Mas porque Deus quis. Nós precisamos entender o que nós somos. Nós somos pessoas criadas por Deus, com um vazio enorme. E Agostinho dizia, existe um vazio dentro do homem do tamanho de Deus que só pode ser preenchido por Deus. Essa é a nossa realidade. E nós vivemos em busca da felicidade. E muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas lágrimas, são pelo fato de buscarmos alguma coisa, desejarmos alguma coisa e não termos essas coisas. O povo de Israel estava vivendo essa circunstância. O povo de Israel estava vivendo essa realidade. O texto que nós lemos fala que o profeta olha para o povo e ele se entristece com o que ele vê. Porque a Babilônia invadiu o povo de Israel, invadiu Jerusalém, invadiu Judá e destruiu tudo. Destruiu as casas, destruiu as famílias. Jeremias olha para o povo e vê um povo sem esperança, desalmado, afogando em lágrimas. Mães sem filhos, pais sem esposas, esposas sem maridos. Ele olha para o povo e vê só desgraça. E ele diz no versículo 17, afastou a paz da minha alma e esqueci do que é bondade, do que é bom. Eu esqueci do que é bom. Então disse eu, já pereceu a minha glória, a minha alegria, como também a minha esperança no Senhor. Eu olho para tudo ao meu redor e eu não posso sentir paz, eu não posso sentir alegria, eu não posso sentir contentamento, eu não consigo sentir paz. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele desabafa, Deus, é isso que eu estou sentindo. Eu olho para o povo e eu vejo que eles estão enfrentando um tempo difícil, porque eles optaram por escutar a voz do seu coração e andar segundo os seus próprios caminhos, os seus próprios interesses. E isso os levou à destruição. Isso os levou à discórdia, à destruição total dos lares da família, de uma nação inteira. Na busca de preencher o vazio que existia dentro de seus corações, Israel afunda em desgraça, numa situação inadministrável. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não entendermos o que pode encher as nossas vidas, nós não vamos conseguir sentir paz jamais. Lágrimas de esperança surgem quando entendemos o que somos. Somos limitados, somos imperfeitos. Mas imperfeitos, limitados, na busca de felicidade, na busca de encher o vazio que existe dentro de nós. Mas também somos humanidade. Propriedade de quem é? O humano. Propriedade de quem é humano. Mas o que é ser humanidade? Não é comer, não é beber. Isso não caracteriza ser humano. Ser humanidade é entender que somos um. Ser humanidade é entender que somos um com o outro. Um com o outro. Que se o pecado de Adão é o meu pecado, o pecado do Tiago Brito também é o meu pecado. Então eu vou olhar para ele não como Tiago Brito, mas como parte de mim.
E eu vou passar a olhar para tudo ao meu redor, entendendo quem eu sou, a minha limitação, o que eu sou de verdade, entendendo o que o outro é, de que ser humanidade é entender que fulano de tal não é infantil. Parte de mim ainda é infantil. Parte de mim ainda é carente. Parte de mim ainda tem fome. Quando eu olho para lá perto da minha casa, para aquelas pessoas naquela condição de miséria, eu não olho para um miserável, eu olho para uma parte de mim que está vivendo na miséria. E isso é entender o que nós somos. Isso é entender a nossa limitação. Algo extraordinário começa a acontecer na vida de Jeremias, quando ele olha para o povo e lembra que aquele povo é parte dele. E ele chora por aquele povo, entendendo que aquele povo é parte dele. Somos 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. São 7 bilhões de pedaços meu e seus. E nós não vamos estar satisfeitos, nós não vamos estar cheios enquanto alguém estiver vazio. Precisamos entender o que é ser humanidade. Mas o texto continua dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lágrimas de esperança surgem quando reconhecemos o que somos. Somos limitados, somos falhos, nós temos um vazio existencial dentro de nós enorme, do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Ele, e somos um. Todos nós vivemos de forma igual, Deus nos vê de forma igual, na sua visão soberana, na sua cosmovisão. Ele nos vê como um povo, como seres que somos, Ele nos enxerga assim. Mas também lágrimas de esperança surgem, não só quando reconhecemos quem somos, que o poder não está em nós, mas quando reconhecemos quem Deus é. Quem Deus é. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E a esperança não está na faculdade que eu fiz. A esperança não está no IBEL que eu fiz. A esperança não está no doutorado que alguém fez. A esperança não está no carro novo, não está no salário. A esperança dos nossos problemas, a esperança está em Deus. A esperança não está na igreja. A esperança não está no pastor, a esperança não está no presbítero, a esperança não está nas pessoas boas que nos cercam, a esperança não está nas referências que Deus colocou nas nossas vidas, porque elas são seres humanos tal como nós somos. A nossa esperança está tão somente em Deus. Por isso eu quero trazer a memória, quero olhar para o passado e lembrar que a esperança não estava em Moisés, mas Moisés abriu o mar vermelho porque Deus operou poderosamente. E o povo passou. Eu quero olhar para trás e lembrar que o povo de Israel peregrinou 40 anos e Deus não deixou faltar comida nem vestimenta, absolutamente nada. Pelo poder de Deus, não pela bondade e suficiência de Moisés. Quero olhar para trás e lembrar que Deus fez uma promessa a Abraão e ele cumpriu. E hoje nós somos fruto dessa promessa. Eu quero olhar para trás e lembrar daquilo que Deus fez na vida do meu povo, do povo de Israel. É olhar para trás na nossa vida, na minha e na sua vida, e lembrar daquilo que Deus fez. Isso dá esperança. Eu lembrar que a minha esposa, Cristiane Torre Medeiros Silva, ai de mim se eu não pusesse Silva nela. Lembrar que ela estava numa mesa de cirurgia, no parto da Laura, que a Laura nasceu com 7 meses, 2 quilos e 100 gramas, que ela deu eclâmpsia na hora do parto, que ela deu parada cardíaca na hora do parto, mas Deus a salvou. E você olha para a Laura e você fala que ela nasceu de 12 meses. Fala, essa menina não pode, não para. Ela não tem sequela nenhuma. A Cris não tem sequela nenhuma. Eu olhar para a minha vida hoje, lembrar daquilo que Deus fez ontem. E dizer, se Deus fez coisas maravilhosas no passado, o que Ele ainda há de fazer é infinitamente maior. Aniversário é lembrar do passado. Aniversário só tem sentido se o que vivemos, Deus presenciou, Deus participou. E eu posso dizer categoricamente, de carteirinha, de conhecer, de ver, Deus faz parte da história dessa igreja.
Deus faz parte da história dessa mocidade. Essas mulheres andam com Deus. Eu sou testemunho disso. Testemunho de olhar para a vida de todos e para a história dessa igreja e ver que Deus nos tem abençoado quando olhamos para trás. Mas não é só disso que as lágrimas surgem. Lágrimas de esperança surgem quando reconhecemos aquilo que somos e lembramos de quem Deus é. Mas também quando enxergamos além do que os nossos olhos podem ver. Além do que está acontecendo agora. Além desse culto. Além desse momento. O texto continua dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele lembrando aquilo que Deus era, aquilo que ele tinha feito, e aquilo que ele ainda continuava a fazer. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lágrimas de esperança surgem quando olhamos além do que os nossos olhos podem ver, quando enxergamos além do que os nossos olhos podem ver. Ele disse: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando ele dizia isso, ele enxergava além da circunstância. Ele enxergava além do muro destruído, além do templo difamado, além das famílias destruídas. Ele via aquilo que Deus iria fazer na vida do seu povo. E eu quero olhar nessa noite para essa igreja, eu quero olhar para essa mocidade e sonhar com aquilo que Deus ainda vai fazer na vida desse povo, da nossa mocidade, na nossa cidade, no nosso país. Porque quem constrói um país não é presidente, são cidadãos, somos nós. Quem constrói uma nação, quem faz uma igreja, quem faz uma cidade, não são seus governantes apenas, somos nós. E Deus nos colocou aqui para sonhar, para realizar, para lutar, para viver por Ele e para a glória dEle. É para isso. E eu quero sonhar com aquilo que vai ser a nossa cidade, com aquilo que ainda vai ser a nossa igreja, entendendo que Deus vai operar infinitamente mais do que já operou nos nossos dias e de que nós já vimos. Ele vai fazer coisas grandiosas, porque esse é o plano dele. Tudo o que ele precisa é encontrar os nossos corações. Só. Encontrar os nossos corações dispostos. Um homem chamado Dietrich Bonhoeffer foi conhecido por 3 frases. 3 frases. Ele foi um pastor na Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. E desejando e sonhando por uma Alemanha melhor, sofrendo pelo seu país como Jeremias sofria pela sua nação, ele foi preso e na prisão onde ele permaneceu por 2 anos, ele escreveu com uma pedra na parede: creio no sol, mesmo quando não sinto seu calor, porque ele não viu e não pôde sentir o sol por 2 anos. Creio no amor apesar da distância, porque ele tinha acabado de conhecer o amor da sua vida, planejado milhares de coisas, mas ele continuava acreditando no amor apesar da distância. E o mais interessante, creio em Deus, mesmo quando ele permanece silencioso. Ele estava numa prisão por sonhar algo melhor pelo seu país, por estar fazendo a vontade de Deus. Ele tinha milhares de motivos para poder blasfemar, para poder desistir, para poder abandonar a sua fé. E o que ele diz é: eu acredito em Deus, mesmo quando ele não responde às minhas orações, mesmo quando ele está em silêncio. Ele disse isso porque quando ele olhava para a parede daquela prisão, ele imaginava um lugar diferente lá fora. Ele imaginava pássaros cantando, ele imaginava crianças brincando, quando tudo que havia era morte e destruição. Mas ele imaginava e ele acreditava naquilo que Deus ia fazer. Hoje a Alemanha é um lugar muito melhor. Dietrich Bonhoeffer morreu 9 dias para acabar a Segunda Guerra Mundial. Ele não viu o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele não viu o que Deus fez. Mas ele morreu crendo. Deus não nos chamou para ver.
Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para encontrar em nós ferramentas para que Ele possa usar para ser bênção na vida da nossa nação, da nossa cidade, por onde nós passarmos. Ele olha para nós e quer encontrar corações dispostos a fazer alguma coisa. Se a pedra vai mover, se as coisas vão acontecer segundo a nossa vontade, eu não sei. Mas nós não estamos aqui para saber, nós estamos aqui para fazer. Esse é o sentido de tudo. Não interessa se a nossa igreja, daqui a um ano, vai ter 5.000 membros. Deus nos faz levantar todos os dias para Ele manifestar a sua glória através da nossa vida e se fazer conhecido através da nossa vida a quem ainda não o conheceu. Esse é o sentido. Por isso, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se o seu marido não é quem você pensou que fosse. Eu não sei se a sua esposa é aquela mesma mulher que você amava. Eu não sei se o seu filho é aquele filho que você sonhou. Eu não sei se o trabalho é maravilhoso ou se é difícil demais. Eu não sei como está a sua vida. Eu só sei que os seus olhos não podem estar no dia de hoje, mas naquilo que Deus vai fazer. Olhe, enxergue além do que seus olhos podem ver. Veja aquilo que Deus vai realizar. É isso que nos faz estar aqui. É isso que nos faz adorar a Deus. É isso que nos faz acreditar nele. Entender que tem um sentido para nós vivermos. Tem um sentido para sermos chamados de igreja. Eu quero cantar sobre um sonho. Você vai dizer assim, você vai ouvir a música e vai dizer assim: isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Esse sonho dessa música jamais vai se realizar. O país nunca vai ser perfeito, a igreja nunca vai ser perfeita. O país nunca será perfeito e a igreja nunca será perfeita enquanto nós olharmos para nós e para os outros. Temos que olhar para aquele que administra todas as coisas. Fecho os olhos, eu também tenho um sonho. Sonho com o vento do Espírito soprando e vidas transformando. Fecho os olhos, eu também tenho sonhos. Sonho em ver joelhos se dobrando, em ver lágrimas rolando, em busca de ti, Senhor. Sonho com um país diferente, onde há respeito pra toda a gente. Sonho em passar pelas ruas e não ver as crianças carentes. Sonho em passar pelas ruas e não ver ódio, tristeza, dor, rancor. Eu sei que tudo é possível ao que crê. Vem sonhar comigo, juntos buscaremos a realização. Eu tenho sonhos, Senhor, em tua
tuas mãos eu entrego, sei que é teu o realizar. Sonho em ver joelhos se dobrando, em ver lágrimas rolando, em busca de ti, Senhor. Sonho com a igreja comprometida, a união fraternal, não fingida. Eu tenho sonhos, Senhor, em tuas mãos eu entrego, sei que é teu o realizar. Eu quero encerrar esse culto de ações de graça, ou esse momento da mensagem, te desafiando a sonhar. Te desafiando a sonhar por um país diferente, por uma igreja diferente, por uma vida diferente, por uma família diferente, por algo que faça sentido, por algo que vem de Deus. Por isso a mensagem dessa noite, que eu gostaria que você levasse para a sua casa, é que nós comemoramos o amor de Deus. Nós comemoramos a história de Deus em nossas vidas. É isso. É isso. É a história que Ele tem para nós. Nós comemoramos o fato dele nos ter encontrado. Comemoramos o fato dele nos fazer entender aquilo que de fato somos e do que precisamos. Nós não precisamos da nossa força para realizar os nossos sonhos. Não precisamos da nossa força para ver um país melhor, uma cidade melhor, a nossa família melhor, a nossa igreja melhor, a nossa mocidade melhor. Nós precisamos entender o que somos e aceitar o poder de Deus sobre as nossas vidas. E entender que Ele tem o tempo dEle, que Ele tem o propósito dEle, a vontade dEle, e ela é boa, perfeita e agradável. Então vamos entregar as nossas vidas, sabe, agradecendo a Deus porque Ele nos deu uma história e porque Ele nos dá condições de olhar além dos nossos dias, além da nossa circunstância, além da nossa situação. Creia no poder de Deus. Creia no poder de Deus.